Fernanda, estou no meio de um divórcio e desconfio que meu marido está escondendo dinheiro. Até comprou uma casa em nome do irmão. Isso é comum? Eu tenho como reverter essa situação ou já era? Você desconfia que ele está escondendo dinheiro e ele comprou uma casa em nome do irmão. Você desconfia? Eu tenho certeza. Isso que está acontecendo com você pode ser uma fraude. Pode ser uma fraude porque aqui eu não estou vendo o documento, não tenho certeza de nada, porque só tem uma caixinha de pergunta, mas é muito comum esse tipo de coisa acontecer em partilha de bens. Isso chama fraude, e fraude é crime. Seja qual for o tipo de fraude, fraude é crime. No dia a dia da advocacia, a gente vê muitos homens querendo passar a perna em suas esposas no momento do divórcio. A mulher passou a vida inteira com ele, a mulher está com ele ali cuidando dos filhos, cuidando da família, trabalhando de igual para igual, e aí o abençoado vai lá e frauda a partilha de bens, querendo reduzir o patrimônio que vai ficar com a mulher. Vamos falar sobre fraude nesse vídeo e responder a pergunta dessa seguidora? Primeiro, a fraude em partilha de bens, ela parece que ela é real, ela parece que ela é legal, ela parece que ela tem todos os requisitos da lei ali, que não vai ter como descobrir que ela é fraude. Mas ela é fraude justamente porque ela tem essa carona, esse jeitão de coisa certa. Mas no fundo, se a gente for pesquisar, a gente descobre que é uma grande enganação. Eu sou Fernanda Sanches, advogada de Direito de Família e Sucessões, advogo exclusivamente para mulheres e aqui nesse canal eu te ensino sobre seus direitos, como preservar seu patrimônio, como preservar seus filhos de forma clara, rápida e sem juridiquês. Então já me segue para ficar muito bem informada. E eu acredito de verdade que mulher bem informada não é enganada. Vamos falar sobre o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime de 90% dos brasileiros. E aí, se você não tiver um pacto antinupcial, mesmo no regime da comunhão parcial de bens, que é possível, tudo que foi comprado, tudo que foi adquirido de forma onerosa dentro do seu casamento vai ser de ambos, não importa em nome de quem esteja. Ah, isso vale para a união estável também. Vocês estão morando junto, simplesmente vocês estão no regime da comunhão parcial de bens. Se a empresa teve crescimento durante a união estável, durante o casamento na comunhão parcial de bens, você também tem direito à metade desse crescimento, à metade desse patrimônio. Basicamente, o que é a fraude? A fraude é quando, na iminência de um divórcio ou durante um processo, o seu marido, o seu ex-marido, ele tira aquele patrimônio do nome de vocês ou do nome dele para que você não tenha direito. É um negócio simulado. Então, por exemplo, ele passa para o nome da mãe ou do irmão, como foi o caso da pergunta, simulando isso. A hora que terminar o processo de divórcio, esse patrimônio volta para ele. Ele só não quer dividir com você. É tão sério isso que teve um caso que chegou ao STJ em que o marido vendeu 3 fazendas a seus irmãos. O valor de mercado das fazendas eram 6 milhões. Ele repassou para os irmãos a 220 mil. Chegou no STJ, o relator entendeu que não, que esse patrimônio tem que voltar, e isso tem que ser dividido com a esposa. Não tem jeito, isso é fraude, isso é simulação de negócio. Parece real, parece legal, mas é fraude. E é o quê? É crime. Então, a primeira forma de fraude é essa, é vender bens, é passar bens para outras pessoas para parecer que foi tudo de forma legal, só que com a intenção de fraudar essa partilha de patrimônio, para evitar que a esposa fique com parte desse patrimônio, com a parte dela desse patrimônio. Então, tudo parece muito legal, tudo parece muito justo, mas na verdade é uma fraude. Essa é a primeira forma de fraudar, vender, alienar, passar para outras pessoas. Normalmente é para pai, para mãe, para irmão, para um sobrinho, para uma sobrinha, enfim, para qualquer pessoa conhecida, porque aí fica mais fácil de quando terminar esse divórcio, esse bem voltar ao patrimônio do cônjuge que está fraudando o patrimônio, normalmente o marido, como eu já falei. Outra forma é através de empresas, então seja reduzindo o valor da empresa, e aí a gente sabe que a empresa é milionária, e quando chega na hora da partilha, quando chega no momento de apuração de haveres da empresa, os documentos apresentados demonstram que aquela empresa está devendo horrores para o mercado, por exemplo, mas a gente, com pesquisa jurídica, com um advogado especialista, com um contador, com um perito, a gente consegue comprovar que aquela empresa, na verdade, ela é milionária, que ela não está devendo para o mercado, ela não está devendo para ninguém. Simplesmente aquilo foi uma fraude, aquilo foi uma simulação. Ainda relacionado à empresa, pode ser que a pessoa, que o marido, constitua empresa em nome de terceiros e comece a passar bens para aquela empresa. Então, aparentemente, aquele marido nem aparece naquela empresa. Só que aquela outra pessoa é algum parente, alguém bem próximo e está constituindo patrimônio. E a gente tem que verificar o lastro desse dinheiro. Como que essa pessoa conseguiu esse valor?
testemunhas, documentos, banco, tudo isso vai entrar no momento da apuração para demonstrar que aquela empresa é de um laranja que na verdade é do marido e que todo aquele patrimônio que está naquela empresa tem que ser partilhado. Vou dar um exemplo aqui de empresa para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que João é irmão de Miguel e eles têm uma empresa de cimento. E aí João está se separando da Maria. Miguel, que é sócio do João, ele de repente constitui uma holding. E essa holding começa a administrar uma série de patrimônios. Quando a gente vai verificar o patrimônio dessa holding de Miguel, que aparentemente não tem nada a ver com o João, ele só é sócio de João em outro segmento. Quando a gente começa a verificar essa holding do Miguel, a gente verifica que tem muito patrimônio e a gente começa a buscar o lastro, a investigar de onde vem esse dinheiro, a gente descobre que esse dinheiro vem, na verdade, da empresa de cimento que Miguel tem em sociedade com João. Então, esse patrimônio da holding de Miguel, por exemplo, ele tem que ser trazido ao divórcio e ser partilhado com a Maria. Maria tem direito, mesmo que o Miguel seja um terceiro ali, diferente do divórcio. E, obviamente, tudo isso tem que ser provado, não é com achismo, tá? É por isso que é tão importante eu buscar para uma advogada especialista que tem uma equipe sólida para conseguir mostrar o lastro, para conseguir mostrar o caminho desse dinheiro do Miguel, nesse nosso exemplo, que vem, na verdade, do João e da Maria, das empresas. Outra forma que é um pouco mais simples e um pouco mais burra, eu diria, é a sonegação simples. Então, esconder conta bancária, simplesmente falar para a mulher, não, nós só temos essa conta bancária é o que tem, a gente vai partilhar ela. E quando a gente descobre, na verdade, o marido tem mais 5, 6, 10 contas bancárias, onde ele faz toda a movimentação, faz previdência privada, faz seguro, faz uma série de coisas para fraudar esse patrimônio. E tudo isso a gente consegue quebrar judicialmente, com quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de cartão, quebra de sigilo. O judiciário está altamente preparado para descobrir bens que estão sendo fraudados ali, que estão sendo sonegados num divórcio. Eu tive um caso no escritório há alguns anos, em que no momento do levantamento ali do patrimônio, o marido apresentou uma casa, uma boa casa, uma casa aí de milhões, só que só uma casa. A minha cliente falou, Fernanda, não é possível, a gente tem um altíssimo padrão de vida. Ele diz que ele é funcionário de uma empresa de um amigo dele, mas a gente tem um padrão de vida muito alto. Não é possível que a gente só tenha essa casa, porque durante o casamento todo ela nunca esteve a par do que realmente o casal tinha de patrimônio. Ele nunca deixou ela participar ali daquele do inventário, dos bens, do que ele tinha de patrimônio, do que eles tinham de patrimônio. Ela sempre ficou à mercê do que ele falava para ela. Falei para ela, então vamos investigar, vamos ver o que você tem de documentação e quais são os indícios que a gente tem para conseguir judicialmente, para que tenha quebra, para que a gente consiga investigar esse patrimônio de forma, assim, muito transparente, para que você não saia sem nenhum real desse patrimônio que você tem direito. 3 meses depois de uma alta investigação envolvendo advogado, contador, investigador particular, olha, fizemos aí um furdunço na vida desse rapaz. A gente descobriu que, na verdade, a empresa do amigo dele era uma empresa dele constituída 3 anos antes do divórcio. A gente descobriu imóveis em nome da sogra da minha cliente. A gente descobriu conta bancária em nome da secretária do abençoado, do Alecrim. Contas bancárias, criptomoedas, porque aqui eu não vou falar sobre criptomoeda, até porque eu não vou deixar alerta aqui para esses homens. Mas é possível sim que a gente consiga descobrir não exatamente sobre criptomoeda, mas nós temos um caminho no escritório que a gente segue e que o judiciário está bem preparado para descobrir sobre movimentações. Então, fica um alerta aí. Se você está desconfiada que seu marido tem criptomoedas, procure uma advogada especialista, porque é possível sim verificar isso, tá? Resultado, a gente descobriu mais de 10 milhões de patrimônio que ele estava ocultando, além da casa, tá? Além da casa, que era uma baita de uma casa, nós descobrimos mais 10 milhões de patrimônio, mais de 10 milhões de patrimônio que ela tem direito à metade. Com o andar do processo, com o andar da carruagem, nós conseguimos bloquear todos os bens. Ele não podia fazer absolutamente nada com os bens. Não podia vender, não podia passar para outras pessoas, todo o dinheiro que entrava nas empresas tinha que ser de forma judicial. A gente conseguiu fazer um furdunço na vida desse marido. Tudo porque é por culpa dele, né? Porque se ele tivesse sido honesto desde o começo, nada disso teria acontecido. O processo teria sido muito mais rápido, muito menos doloroso, mas não. Ele quis fraudar o patrimônio.
Para cada fraude, a gente tem um instrumento para usar, um instrumento jurídico, tá? Então, por exemplo, se teve venda por valor muito abaixo do mercado, se teve doação, venda para irmão, doação para mãe dele, para conhecido, a gente consegue entrar com uma ação para anular isso. Então, você tem que buscar um advogado, demonstrar tudo que você tem ali de documentação para falar, olha, eu tinha direito a esse bem que ele doou para a mãe dele, eu tinha direito a esse bem que ele vendeu para o irmão dele, mostrar que aquilo realmente era seu e, se possível, demonstrar que a pessoa que comprou, que a pessoa que recebeu a doação, que ela sabia que aquilo era uma fraude, o que não é nada difícil, tá? Esse é o menor dos problemas, porque normalmente quando o cara vai fazer isso, quando o marido faz isso, ele vai doar para mãe, por exemplo, para sua sogra sabe que ele tá casado com você, ela faz junto com ele para te fraudar, ou vende para o irmão um patrimônio, vende um imóvel a preço muito baixo, valor muito baixo do real valor do bem. O irmão sabe que é para te fraudar, o irmão sabe que é para que você não tenha direito ao seu bem. E quando o bem é vendido por um valor muito abaixo para parente próximo, para conhecido, quem tem que provar que o negócio foi legítimo é ele. Então a gente demonstra os indícios, demonstra toda a documentação que nós temos, fala, olha, juiz, aqui aparentemente está tendo uma fraude por causa disso, a gente pegou matrícula do imóvel, a gente pegou o CNPJ, tá tudo aqui, ó, e olha o valor que foi passado. E aí o marido que tem que falar, não, juiz, tá tudo certo aqui. E normalmente eles não conseguem, porque normalmente é fraude. Outro instrumento para quando se tem empresa é a desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso, Fernanda, pelo amor de Deus? O nome é feio, mas o instrumento é muito eficaz. Sabe aquele cara que você já não sabe se o que vocês estão gastando é da empresa, se é de vocês, ele compra veículo, ele compra bens, ele movimenta toda a conta bancária da empresa. E aí, quando chega no momento do divórcio, ele fala, não, tá tudo em nome da empresa, você não tem direito a nada, a empresa é muito antes do nosso casamento. E parece que você realmente não tem direito a nada, porque tá tudo em nome da empresa, a empresa é antes do casamento, então você não tem direito a nada. Só que há essa confusão, há essa simulação. Então a gente demonstra para o juiz que tem toda essa confusão patrimonial, que na verdade ele tinha que estar movimentando tudo em nome de pessoa física e não em nome de pessoa jurídica. Só que ele está fazendo em nome da pessoa jurídica, da empresa, para fraudar o seu patrimônio. E aí a gente desconsidera essa personalidade jurídica, obviamente, com determinação judicial, e aí os bens voltam ao patrimônio do casal para serem partilhados. Outra coisa que a gente consegue fazer também são algumas medidas cautelares. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer um arresto de bens. O que é isso? É trazer bens, então pesquisar bens de forma judicial, os bens todos que o casal tem, para verificar qual que é o patrimônio real daquele casal para a partilha. Tem também o sequestro de bens e a indisponibilidade de bens, que na verdade assim, a gente congela o patrimônio para que ele não pode fazer nada com o patrimônio, fica ali congelado até uma decisão judicial final. Sequestro de bens, a mesma coisa, ele vai parar de vender, ele vai parar de doar, fica os bens ali quietinho, ele não pode fazer nada sem autorização judicial, sem demonstrar boa-fé, fica tudo ali quietinho até a partilha de bens. Existe um outro instrumento que chama sobrepartilha. Se você já se divorciou e descobriu bens que ele escondeu no divórcio, tem a sobrepartilha. Mas antes de eu falar da sobrepartilha, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre direito das mulheres. A sobrepartilha funciona exatamente para isso. Então você se divorciou do seu marido, agora ele é seu ex-marido, e de repente você descobre que ele tem um monte de patrimônio. E você fala, mas peraí, eu acho que esse patrimônio era meu também. E aí você precisa buscar por uma advogada especialista em direito de família, de divórcio principalmente, demonstrar tudo que você tiver, testemunha, documento, foto, áudio, tudo que você tiver para essa advogada, falar, ó, eu tenho isso aqui. E aí vocês vão atrás desse patrimônio e se por um acaso for comprovada essa fraude, essa ocultação de patrimônio no momento do divórcio, esse patrimônio que é seu também vai ser partilhado. Então, vai ser, em linguagem bem simples, é reaberto esse divórcio. Obviamente, o que foi discutido lá atrás fica, só que é a partilha desse novo patrimônio que você descobriu, que na verdade é patrimônio antigo, é patrimônio seu, mas foi escondido pelo seu ex-marido. A coisa mais difícil para comprovar uma fraude é comprovar uma fraude, porque como eu falei no começo, a fraude ela parece um negócio legal, ela parece um negócio lícito, mas no fundo ela é uma simulação, ela é uma fraude. E aí quais são os documentos que a gente precisa ter? E neste momento, mulher, eu preciso que você preste muita atenção. Se você não tem
consciência do patrimônio que vocês têm, se você não tem noção de quanto seu marido ganha, se ele tem empresa em nome dele, se ele compra imóveis, se ele tem ações em bolsa, se ele tem previdência, você precisa ir atrás disso, enquanto vocês ainda estão casados, tá? Você precisa ir atrás disso, porque neste momento que você ainda está casada, é muito mais fácil demonstrar. Fernanda, nunca vai acontecer comigo. Imagina, meu marido nunca vai fraudar uma partilha, a gente nunca vai se divorciar. Tudo bem, que bom. Então, que bom que a sua vida tá assim, tá maravilhosa, tá incrível. Só que se prepara. É melhor se preparar. É melhor assim, ó, vamos lá. Espera o melhor e se prepara para o pior. Porque a gente não sabe da cabeça do outro, a gente sabe da gente, mas do outro a gente não sabe. É muito comum mulheres chegarem no escritório falando: eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso comigo. Fernanda, eu tô com ele desde sempre, desde a adolescência, ele é meu primeiro namorado, eu sou a primeira namorada dele, a gente construiu o patrimônio juntos e agora ele quer tirar tudo de mim. É muito comum, é muito comum. E pode ser relacionamento de 10 anos, de 15 anos, de 5 anos ou de 50 anos. É muito comum. Então, espere o melhor e se prepare para o pior. O que pode servir como prova? Vamos lá, obviamente as provas mais simples, né? Então, extrato bancário, imposto de renda. Você não tem acesso a nada disso? Busque conversar com seu marido. Eu preciso estar junto na conta bancária, eu quero saber do imposto de renda. Tem um contador, uma contadora de sua confiança ali da família para que você possa ter acesso também. Outra coisa, matrículas de bens, de imóveis. Vá nos cartórios de imóveis da sua cidade, da sua região e faça uma busca. É possível fazer pela internet também essa busca. Dentro de uma matrícula, dentro de uma escritura, a gente consegue verificar toda a vida daquele imóvel. Então, muitas vezes a gente descobre que o imóvel foi alienado 3, 4 anos antes do divórcio, sem a esposa saber. Porque o marido já estava pensando no divórcio muito antes dele falar que queria o divórcio, muito antes do casamento degringolar. Ele já estava se preparando, eles já se preparam muito tempo antes. E aí, quando chega no momento dos finalmente do divórcio, a mulherada fica desesperada porque não consegue provar nada. Por isso é tão importante que você tenha um advogado da sua confiança desde já, desde este momento, para começar a te instruir o que você precisa. Lembra sempre, espera o melhor e se prepara para o pior. Coisas óbvias também, como foto, como rede social, conversas de WhatsApp. Existe um site que chama Verifact, que você consegue passar todas as conversas do seu WhatsApp por ali, dentro daquele site, e aquilo ali tem validade jurídica. Então, ao invés de simplesmente colocar print dentro do processo, que tem muito tribunal que não aceita somente os prints, tem que ter uma verificação de veracidade daquela prova, daquela conversa. Em vez de você ter que levar no cartório para fazer uma ata notarial, que é a forma que é aceita no judiciário, você passa pelo Verifact, toda a conversa ali de WhatsApp e serve como prova. O judiciário aceita as conversas de WhatsApp passadas pelo Verifact como prova judicial. A situação mais crítica nessa situação de fraude aqui são as mulheres, que eu já falei aqui para vocês, que não têm acesso à contabilidade familiar, que acreditam naquele sonho da Disney, das princesas da Disney. Eu já falei várias vezes, nós não somos princesas da Disney e príncipe encantado não existe, que acredita que ele jamais vai fazer alguma coisa, que imagina que isso não vai acontecer. E aí nós temos duas situações: as mulheres que dedicam a vida à família, então que pararam de trabalhar e confiam cegamente nos seus maridos, que aí tem cartão de crédito, mas não tem conhecimento da conta bancária. Pode gastar o quanto quer nesse cartão de crédito, mas a conta bancária mesmo, elas não têm participação, não tem ali a titularidade delas. Vira e mexe, o marido vem mandando ela assinar coisa, porque é da empresa, porque a gente está comprando uma casa, depois eu te conto, não se preocupa com isso, e quando ela vê, ela já abriu mão de todo o patrimônio. Ela ganha patrimônio e abre mão de patrimônio sem nem saber. E outra situação muito comum também são mulheres que trabalham tanto quanto os homens, que têm a renda familiar ali dentro da família, tal, e aí o homem fala assim: deixa que eu faço os investimentos, então vamos pagar as contas da casa, a gente compra uma casa aqui, não sei o quê, e aí o que sobrar de dinheiro, do seu dinheiro, do meu dinheiro, passa para minha conta, que aí eu faço os investimentos. E quando a gente vê, esses investimentos estão todos em nome dele, ou em nome de terceiro, ou em cripto, como eu já falei para vocês, ou em contas, assim, que a mulher nem desconfia. Investimentos que as mulheres nem desconfiam. Então é muito perigoso também. Se por um acaso você vive nessa situação de você dar seu dinheiro para o seu marido, para que ele invista, porque ele está investindo na família, no sonho da Disney, fique atento, invista você, contrate você um corretor para investir esse dinheiro. E obviamente que esse dinheiro também vai ser partilhado, tudo é partilhado na comunhão parcial de bens, sem pacto, que não tenha definido coisa em contrário.
Mas tenha você a segurança do seu patrimônio, tenha você a segurança do seu dinheiro, você a segurança de onde que foi investido. Quanto mais documentos a gente tiver para demonstrar a fraude, mais fácil, obviamente, é. Nós não conseguimos hoje entrar no judiciário achando. Então, juiz, eu acho que o fulano está escondendo patrimônio, só acho. A gente precisa ter indícios, a gente precisa ter o mínimo do mínimo para conseguir um convencimento do juiz, para que ele tome, a gente precisa dar o start ao juiz. Precisa falar, olha, isso aqui tá esquisito, não tá não, juiz? Dá uma olhadinha aqui, esse documento aqui, essa foto aqui, essa testemunha aqui, tá tudo muito esquisito, então precisa ter uma investigação. Então a gente precisa provocar o juiz nesse sentido. Não é simplesmente achismo, tá? Quanto mais prova tiver, melhor. Só que se a gente tiver um indício, uma desconfiança, que a gente consiga puxar um lastro, já é alguma coisa. O que não dá é achismo, o que não dá é para você chegar às cegas completamente, achando só, eu acho que tá acontecendo isso. Você precisa ter o mínimo do mínimo.